Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, 14 de fevereiro, começa agora. O governo federal libera calendário para saque do FGTS inativo. Mais de 30 milhões de brasileiros vão dividir 43 bilhões de reais a partir do dia 10 de março. 8 em 10 jovens universitários no Brasil abrem mão do estágio por emprego que ajude a pagar as contas da casa. A solução do presente pode comprometer o futuro. O Exército agora vai conter manifestações de servidores no Rio de Janeiro. Tropas ficam lá até o dia 22 de março. No Espírito Santo, 161 policiais serão demitidos e 700 serão investigados por participação no que o governo considera um motim. Mal voltou de férias e o estresse já não te larga. Especialistas dizem que a meditação no meio do expediente pode dar tanta satisfação quanto uma viagem. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos renuncia ao cargo. Indicado por Donald Trump, defensor de tortura contra suspeitos, mentiu sobre conversas que manteve com o governo russo. E uma homenagem para lá de emocionante ao Monsanto, o cestinha Oscar. Ele é reverenciado em Nova York pela trajetória no basquete. Pois é, quem procura estágio parece que não está conseguindo nada hoje em dia, viu? Com a crise, os jovens estudantes desistem ou adiam o início do estágio por conta da baixa remuneração. Eles procuram um emprego em outras áreas para ganhar um pouquinho melhor e conseguir pagar as despesas da casa e dos estudos. Metade do aluguel da casa e a conta do telefone são responsabilidades de Eduardo. Para ajudar nos gastos da família sem sair da faculdade, ele precisou trabalhar. É motorista de uma van escolar. Como esse é meu último ano da faculdade, eu não estou conseguindo arrumar estágio por causa do meu emprego. Porque se eu for atrás de um estágio, eu vou ganhar bem pouco. E não vai dar para mim suprir a faculdade e as contas aqui de casa. Dirigir a própria vida e ainda contribuir com o sustento da casa. Rotina para 8 em cada 10 jovens no Brasil, como o Eduardo. Quase 30% deles são os principais responsáveis pelas despesas domésticas. O estudo revela também que 44% dos jovens entre 18 e 30 anos têm carteira assinada. Mais da metade ainda mora com os pais e só 11% são financeiramente dependentes da família. Isso mostra que a gente tem um contingente de pessoas entrando no mercado de trabalho muito cedo. Isso pode ser positivo se eles começarem a aprender a lidar com finanças, começarem a lidar com o próprio dinheiro, mas isso pode ser muito negativo se esse jovem deixar de fazer faculdade, deixar de se qualificar para conseguir ajudar no sustento da casa. Quem abre mão do estágio para trabalhar deve, no futuro, melhorar a qualificação. Quando a gente tem um contingente de pessoas menos qualificadas, a gente tem uma produtividade menor na economia. O ideal seria que as pessoas conseguissem um equilíbrio, né, entre a vida profissional e a necessidade de se qualificar. E aí, esse equilíbrio pode vir até, de repente, de bolsas de faculdade, subsídios governamentais para se qualificar, de forma que ela consiga também se manter na escola, se manter na faculdade e, ao mesmo tempo, ajudar em casa, que a gente sabe que é necessário. Já pensou em andar para o São Paulo e dar de cara com uma praia? Essa é a ideia do projeto Pipa SP, que leva ao bairro do Bexiga, no centro, uma praia urbana. Parece estranho para você? Pois é. A repórter Lilian Coelho tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Não tem nada estranho, não. Eu estou me sentindo no Nordeste aqui, em pleno bairro do Bexiga, na capital paulista. Tem atrações para toda a família. Não tem o mar exatamente, mas olha, tem ducha, tem cadeiras de praia, área de alimentação, banheiros, vôlei, oficinas, enfim, olha, diversão para toda a família para curtir o verão em São Paulo. E agora eu vou conversar com o Armando Onofre, que é o idealizador desse projeto Pipa SP. Me fala, como é possível, como é que funciona esse projeto aqui durante o ano todo, né? Durante o ano todo, o espaço abre de terça a domingo, é um espaço aberto, gratuito, porém de quinta a domingo funciona as comidinhas e o bar. Durante a semana, vôlei, atividade esportiva, e fica aberto também até às 9 da noite. Uma feira orgânica, oficina para criança? Uma feira orgânica aos domingos e futuramente de terça, das 5 às 9 da noite.
Ok, muito obrigada. E quem se interessou, queria curtir esse verão aqui na capital paulista, é só olhar a página do Facebook, que é Praia Urbana Pipa SP. E o endereço é Rua Doutor Alfredo Ellis, número 198, no bairro do Bexiga. E aí, Aldo, animou? É com você. Valeu, Línia, obrigado. Tem cada uma, viu? Gabriela. Está estressado? Vai meditar. Existem várias pesquisas que comprovam os benefícios da meditação para a saúde. Um estudo feito na Califórnia indicou que a prática regular é mais relaxante do que uma viagem de férias. O Denis medita 2 vezes por semana no trabalho. Hoje eu estou muito mais focado, eu estou conseguindo concentrar mais o meu tempo naquilo que realmente importa. Relaxar durante o expediente. Uma experiência única também para Lilian. A gente chega do trânsito, às vezes, estressada, a meditação já relaxa e uma integração maior no escritório também. Quem medita tem as defesas do organismo ampliadas e consegue lidar melhor com o estresse. Para os pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, os efeitos da meditação ajudam a relaxar o corpo 10 vezes mais tempo do que uma viagem de férias. A prática de meditação são aquelas férias que todo mundo pode tirar no dia a dia, enquanto que as férias que são desejáveis ainda, elas podem levar na mala todos os problemas não resolvidos no trabalho do dia a dia. Quando a gente pensa na meditação, na verdade a gente está pensando em mudanças de estilo de vida, numa prática que você deve incluir como uma atividade física e que vai potencializar a sua mente, o seu cérebro, para se proteger dos estressores diários que todo mundo tem. Meditar pode até ser melhor do que viajar. Agora, abrir mão da viagem de férias já é outra história. As férias ninguém abre mão. O governo federal liberou o calendário oficial para o saque do FGTS inativo. A partir de março, 30 milhões de pessoas vão ter um respiro momentâneo no orçamento. Mais da metade do saque, segundo a estimativa oficial, é de até R$ 500. Contas inativas são aquelas em que o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa e assim não teve direito ao saque do FGTS na época da rescisão. Tem direito ao pagamento do FGTS inativo trabalhadores que saíram do emprego até 31 de dezembro de 2015. O pagamento será feito de acordo com o mês do aniversário do trabalhador. A partir de 10 de março, podem sacar os nascidos entre janeiro e fevereiro. Nascidos entre março e maio fazem o saque em abril. Em maio, quem faz aniversário entre junho e agosto. E em junho, os nascidos entre setembro e novembro. Quem comemora aniversário em dezembro faz o saque em julho. O pagamento será feito nas agências da Caixa, que se prepara para deixar as agências abertas até mais tarde para atender a demanda. E também fazer o depósito direto na conta de quem é correntista do banco. Você pode checar o saldo do FGTS e verificar se tem direito ao saque no site da Caixa ou pelo aplicativo para celulares. É preciso ter o número do PIS/PASEP em mãos para fazer a consulta. Segundo o governo federal, 80% das pessoas que têm direito ao saque receberão entre R$ 500 e R$ 1.500. É importante lembrar que não é preciso correr. Os saques podem ser feitos até o dia 31 de julho. A estimativa do governo federal é que eles sejam sacados cerca de 30 bilhões de reais e que esse dinheiro, claro, estimule a economia. A maioria dos trabalhadores tem dinheiro a valores menores do que R$1.000, um dinheiro muito bem-vindo, mas que, olha, não deve ser usado sem planejamento. A gente vai falar sobre isso com a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Planejamento, sim, independentemente do valor que o trabalhador receber. E lembrando que pagar as dívidas deve ser sempre o principal objetivo. Eu vou conversar com o Samuel Torres, que é analista financeiro. Samuel, boa tarde. Sobrou um dinheirinho, o trabalhador conseguiu pagar as dívidas. Faz o quê, então? Boa tarde. Então, depois de pagar as dívidas, o trabalhador deve investir esse dinheiro. Acho que, primeiramente, ele deveria separar o valor que ele pode precisar utilizar no curto prazo e deveria investir principalmente em título do Tesouro, preferencialmente no Tesouro Selic, que é um título pós-fixado de baixo risco que ele pode resgatar a qualquer momento sem ter nenhum risco de perder dinheiro. Tá ok, muito obrigada pela participação. Olha só, uma dica é que as agências vão abrir no sábado, depois do cronograma. E para saber a data certinha que você pode procurar para receber o seu benefício, é só entrar no site caixa.gov.br/contas inativas. Aldo. Obrigado, Laís. Gabriela.
Mais de 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho só no ano passado por conta de transtornos mentais. E o pior é que pouca gente consegue voltar. As empresas são as responsáveis tanto pelo afastamento quanto por não recuperá-los. Os homens do Exército começaram a chegar ao Rio de Janeiro durante a noite. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, quer que o governo federal envie o mesmo número de militares utilizado nas Olimpíadas. Os militares devem ficar no Rio de Janeiro até depois do Carnaval. Familiares de PMs mantêm os protestos em pelo menos 28 dos 100 batalhões da Polícia Militar na cidade. Chega a 10 o número de ônibus incendiados na região metropolitana de Belo Horizonte só essa semana. Desde o início do mês, o número de ônibus incendiados sobe para 14. Segundo as autoridades, os ataques são resposta do crime organizado às operações contra o tráfico de drogas que acontecem na região. O preço médio do litro de gasolina ficou em R$ 3,75 na semana passada. Menor valor em 8 semanas, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo em milhares de postos do país. Para o consumidor, a queda foi muito pequena, apenas 1 centavo por litro. O preço médio do etanol, que registrou o menor nível em 5 semanas, ficou em R$ 2,89. Bom, só complementando, você viu aí, né? Não entrou a reportagem sobre a depressão no trabalho, a gente já vai exibir para você, mas só retomando, o primeiro assunto é a chegada das tropas do Exército no Rio de Janeiro. Elas vão ficar lá até o dia 22 de fevereiro. O decreto autorizando o uso de tropas federais no Rio de Janeiro foi publicado no Diário Oficial da União, que circulou essa manhã, assinado pelo presidente Michel Temer. Esse decreto contraria as expectativas e o pedido do governador Pezão. A medida autoriza a permanência das tropas na capital fluminense só até 22 de fevereiro, 3 dias antes, portanto, do início do Carnaval. A expectativa era de que as tropas ficariam no Rio de Janeiro até o dia 5 de março. Agora sim, a gente vai mostrar para você aquela reportagem sobre a incidência de depressão no trabalho. Acumular funções impactou a saúde de Neide. Comecei a sentir muitas dores, eu sentia náusea, eu sentia dor de estômago, né? Então, parecia que tudo que eu fazia mal. O diagnóstico veio depois de 1 ano, depressão. O quadro levou à vasculite e à fibromialgia e rendeu 2 anos de afastamento. Ainda em tratamento, ela não conseguiu voltar. Ao longo de 2015, mais de 75 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais e comportamentais, número que representa 1 em cada 3 licenças. E o que mais preocupa é a capacidade de quem sofre de depressão seguir com a carreira. Há falhas na atuação do INSS e das empresas na hora do retorno desses funcionários. As empresas elas precisam entender se houve algum componente no trabalho para esse afastamento. Se a gente pensar no retorno ao trabalho, o mais importante nas empresas é que os responsáveis por avaliar esses profissionais consigam adequar o que essa pessoa tem de capacidade de trabalho frente ao que pode ser solicitado para aquele trabalhador, consiga dar conta daquilo que está sendo pedido. A Organização Mundial de Saúde alerta que até 2020 a depressão será a doença mais impactante do mundo. Com o desemprego, a situação tende a se agravar, tanto para quem sai do mercado de trabalho, quanto para quem fica e assume sozinho responsabilidades que antes eram divididas com mais pessoas. Saber os sintomas é importante na busca por ajuda médica. Vão aparecer atestados por outros motivos diversos, como dor de estômago, dor de cabeça, dores musculares, que na verdade já são uma expressão clínica da doença mental. Cuidado, pé no freio, saúde em primeiro lugar. Fala agora da situação no Espírito Santo. A paralisação dos policiais militares no estado completa 11 dias. O Diário Oficial do Estado traz na edição de hoje a primeira lista dos PMs indiciados. 161 policiais devem ser demitidos. Eles estão na lista de 703 PMs que vão ser investigados. Se condenados, podem pegar de 8 a 20 anos de prisão. Os capixabas voltam à rotina, apesar de ainda estarem em alerta. Ontem, 3 ônibus foram incendiados em diferentes regiões da Grande Vitória.
Em relação aos PMs, o governo do estado rejeitou novas propostas apresentadas pelas mulheres dos policiais. Diz que o endividamento do estado não permite firmar nenhum acordo com o movimento. As mulheres se negam a liberar a entrada dos quartéis, dizendo que não foram consultadas no acordo firmado entre as autoridades e associações de policiais militares. As mulheres desistiram de reivindicar reajuste salarial, mas pediram melhores condições de trabalho, auxílio alimentação e o cancelamento dos processos administrativos e dos inquéritos policiais militares. Mais de 1.700 PMs já voltaram ao trabalho, mas o Exército se mantém no policiamento. O comércio acumula prejuízo de 325 milhões de reais desde o início do movimento. A gente fala de um assunto que tem ocupado boa parte do noticiário em relação ao sistema prisional brasileiro. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo e 40% desses presos são provisórios, ou seja, aguardam o julgamento dentro da cadeia. Esse tipo de conduta, que pode levar anos para ser solucionada, o sujeito ficar preso sem julgamento, é contra a Constituição, que presume a inocência aos cidadãos. Pois é, para evitar abusos como esses e diminuir a superlotação dos presídios, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa entregou ontem sugestão de medidas ao Supremo Tribunal Federal. Os dados da crise penitenciária que atingiu estados como Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte no início do ano escancaram o déficit no sistema prisional do Brasil. A estimativa é que faltem 250 mil vagas. O número é praticamente igual ao de presos provisórios, aqueles que ainda não foram julgados. Em média, eles ficam reclusos por 7 meses antes do primeiro julgamento. O fato vai contra o princípio constitucional da presunção da inocência e um pacto internacional do qual o Brasil faz parte desde 1992, que determina que a pessoa presa seja conduzida a um juiz sem demora. Um sistema carcerário contaminado, um sistema carcerário doente, um sistema carcerário que está naufragando e que precisa ser revisto urgentemente. Por lei, a prisão preventiva só pode ser decretada em 5 casos. Se a liberdade do acusado coloca em risco o processo, se há indícios de ameaça a testemunhas ou provas, se há indícios que o acusado voltaria a cometer crimes, se há risco de fuga e se há risco de abalo à ordem econômica. Para o presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, essas exceções têm virado regra no Judiciário. Um documento elaborado pelo órgão e entregue nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal propõe medidas para tentar resolver esse e outros problemas. Entre elas estão o fortalecimento das audiências de conciliação, que reduziram as prisões preventivas pela metade desde 2015, a proibição da prisão preventiva para delitos com pouca chance de pena em regime fechado e a revisão periódica de casos de prisão preventiva. Sistematicamente, essas pessoas, nessas situações, são mantidas presas até o julgamento. Julgamento que pode levar, às vezes, meses ou até anos para acontecer. São esses direitos dos réus provisórios que acabam sendo violados. O réu tem o direito de responder ao processo em liberdade. Para o diretor adjunto da Conectas Direitos Humanos, implantar soluções como essa é fundamental para reduzir os prejuízos trazidos pelo modelo atual do sistema carcerário. O preso que entra num centro de detenção provisória, ele não vai sair de lá nada melhor do que ele entrou, ele vai sair pior. E ele vai descontar isso na sociedade, ele vai se vingar da sociedade. A seguir, conselheiro de segurança dos Estados Unidos renuncia depois de contato polêmico com o governo russo. E mais a homenagem de um dos principais times da NBA ao cestinha Oscar. Estamos de volta com as notícias internacionais. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, nomeado por Donald Trump, deixa o cargo depois de um escândalo provocado pela descoberta de conversas dele com a Rússia. Há apenas um mês na função, o general aposentado Michael Flynn mentiu ao governo ao relatar o conteúdo de diálogos com o embaixador russo. As conversas feitas antes da posse de Trump como presidente foram descobertas pelo FBI, a Polícia Federal norte-americana. Quando reportou os diálogos à Casa Branca, Michael Flynn disse não ter falado com o Kremlin sobre sanções contra a Rússia pela intromissão de Moscou na campanha presidencial dos Estados Unidos. Mas o assunto foi sim discutido. Desde sua nomeação, Flynn era um dos nomes polêmicos do gabinete de Trump. O general reformado defendia o uso de tortura contra suspeitos de terrorismo e durante a campanha divulgou notícias falsas de sites de extrema-direita nas redes sociais. O
O movimento islamita Hamas nomeia um membro do braço militar do grupo como novo líder na faixa de Gaza. Yahya Sinwar foi eleito presidente em votação interna e secreta. Sinwar esteve 23 anos preso em Israel e foi solto em 2011 em troca da libertação de um soldado israelense. A escolha pode representar o aumento das intenções militares do grupo, que no início defendia a convivência pacífica entre israelenses e palestinos, mas hoje defende a luta armada. Caso Odebrecht no Equador. Denúncias de pagamento de propina da construtora afetam a campanha presidencial no país a menos de uma semana da votação que será realizada no domingo. Autoridades equatorianas teriam recebido mais de 33 milhões de dólares da empreiteira entre 2007 e 2016. Com as denúncias, o candidato do presidente Rafael Correa perde força na disputa, já que o mandatário ocupa o cargo desde 2007. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Tudo bem. Tranquilo. Salve, Cadu. Tudo Salve, bem? tudo bem? Só eu tô com esse calor todo assim que tá acontecendo aqui em São Paulo? Não, tranquilo, só, né? Vamos lá, só. Vai só. na praia. A gente mostrou uma praia. Essa praia gostou. Na praia é legal ter calor. É. Vamos lá, nossa hora de esporte com ou sem calor. Tetraplégica há 3 anos por conta do acidente de esqui, a ex-ginasta e esquiadora Laís Souza segue em franca recuperação. Vamos ver. Na última semana, ela postou vídeos onde fica em pé pela primeira vez na sessão de fisioterapia. Laís utilizou estabilizadores e também contou com a ajuda de um fisioterapeuta. Além de se erguer, a ex-ginasta deu sinais de mais força, realizando alguns movimentos antes nem imaginados. A recuperação da ex-atleta vem apresentando melhora gradativa. Em 2014, voltou a sentir o pé. Ano passado, apareceu mexendo o braço. Nos últimos posts, ela mostrou que está com braços mais fortes, conseguindo até mexer levemente alguns objetos. Com os exercícios, a ex-ginasta mostrou uma evolução corporal considerada extremamente positiva pela equipe de profissionais que a acompanha, como o movimento dos ombros, do pescoço e da cabeça, além da sensibilidade em outras partes do corpo. Laís Souza sonha com a possibilidade de voltar a andar normalmente. Que legal, né? Nossa força, mais uma vez, a Laís, uma força de vontade realmente incrível e fica o exemplo para todo mundo. Nosso mão santa, Oscar Schmidt, chorou. Isso não é novidade para ninguém, né? Novidade que a gente mostra agora, dá só uma olhada por qual motivo. As homenagens a um jogador costumam acontecer com um atleta que é referência para a equipe, autor de um ponto decisivo ou herói de um título. O Brooklyn Nets, equipe de basquete dos Estados Unidos, fugiu à regra e reverenciou Oscar Schmidt, principal nome do basquete brasileiro, que embora tenha sido escolhido pelo time de Nova York em 1984, que na época tinha o nome de New Jersey Nets, jamais defendeu o clube da NBA. Aplaudido pelo público, o brasileiro recebeu um quadro com sua camiseta personalizada de número 14 das mãos do amigo Luiz Scola, argentino e uma das referências dos Nets. À época, quando foi selecionado pela franquia nova-iorquina, sabia que teria que abrir mão da seleção brasileira. Era a regra. No entanto, nosso maior cestinha de todos os tempos disse não para o maior campeonato de basquete do mundo. Preferiu defender o time verde e amarelo e nunca se arrependeu. Fez partidas memoráveis, dentre elas a final dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis de 1987 contra o próprio Estados Unidos e a medalha de ouro, que ficou marcada na história do esporte mundial. Legal. E ele foi convidado para participar do jogo das celebridades, o All-Star Game da NBA, no dia 17 de fevereiro, sexta-feira que vem, em New Orleans. Oscar Schmidt diz que não é que ele vai para a partida apenas para brincar, não. Aos 58 anos, Mão Santa voltou a treinar, disse que está se machucando todo para entrar em quadra e disse que não vai sair, que quer sair, na verdade, com a vitória e com o prêmio de melhor jogador do duelo Aver. E por decisão unânime, o atleta que atuou com documentos adulterados na Copa São Paulo foi suspenso por 360 dias. Vamos ver. Elton Matheus Cardoso Rodrigues, que ficou conhecido como o gato da Copinha, teve a pena decidida pelo Tribunal de Justiça Desportiva na tarde de ontem. Foi suspenso do futebol por 360 dias, além de receber multa de R$ 500. O jogador que disputou a Copinha pelo Paulista de Jundiaí atuou como Brandon Matheus na principal competição de juniores do Brasil. Pelo documento apresentado para atuar no torneio, ele tinha 19 anos. Na verdade, Elton tem 22. Ele foi denunciado no artigo 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O jogador já estava suspenso preventivamente pela Federação Paulista de Futebol. Eu pedi perdão por ter atrapalhado. O zagueiro chegou a pedir desculpas ao Paulista por ter mentido e gerado a eliminação do clube de Jundiaí. O Paulista estava classificado para a final da Copinha quando o caso veio à tona. O clube foi punido e o Batatais ocupou a vaga na decisão contra o Corinthians.
Com a suspensão, Elton só pode voltar ao futebol em 2018. Fui na igreja do meu time. Tudo bem, fica aí. Sempre mais um caso de punição. Não é o primeiro ainda da Copinha. Valeu. Valeu, Cadu. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã, gente. Tchau. Jornal Futura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, a gente volta amanhã, ao meio-dia. Tchau. Tchau.